Fala aí, galerinha. Meu nome é Wellington Dutra, eu sou professor de Física do Estado do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, vamos entender a diferença entre o calor e a temperatura. Em nosso dia a dia, é comum a utilização desses dois termos da mesma forma, eles se confundem. Por exemplo, vamos entender essas principais diferenças e como entender como relacionar o que é a temperatura e o que é o calor. Vamos a um exemplo. Em dia de calor no Rio de Janeiro, é comum dizermos, por exemplo, nossa, está tão calor hoje, né? Ou até mesmo você conversar com uma pessoa e falar, nossa, está tão quente, a temperatura está mais do que 40 graus, com certeza. Essas duas frases, elas utilizam dois conceitos, né, que são diferentes, porque dificilmente pronunciamos, por exemplo, ao final da segunda frase, a escala Celsius. Um exemplo, hoje a temperatura está a 38 graus Celsius. E erramos também na primeira frase ao relacionarmos o conceito de calor para determinar uma temperatura. Para entendermos o conceito de temperatura, precisamos saber que, independente do estado físico do corpo, sólido, líquido ou gasoso, as moléculas do corpo não estão paradas, elas ficam numa vibração, que chamamos de agitação. Em cada estado, ela possui uma vibração diferente. Por exemplo, no estado sólido e no estado líquido, elas ficam vibrando firmes. E no estado gasoso, elas possuem uma velocidade de vibração. Essa agitação é o que estamos relacionando com a temperatura. Então, a agitação molecular está relacionada diretamente com a temperatura que o corpo está. Significa o quê? Quanto maior a temperatura do corpo, mais agitadas estão as moléculas. Com relação ao calor, hoje sabemos que o calor é uma forma de energia em trânsito. Para que ocorra o calor, é necessário dois ou mais corpos com diferentes temperaturas. Esse calor, que é uma energia, vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse processo vai ocorrer até que ambos os corpos possuam a mesma temperatura. Isso vai ocorrendo como? O de maior temperatura, que vai perdendo o calor, vai reduzindo a temperatura, e o de menor temperatura, que vai ganhando o calor, vai aumentando a temperatura até que os dois atinjam a mesma temperatura. Chamaremos isso de equilíbrio térmico. Agora eu entendi a diferença entre esses dois conceitos. Mas será que existe uma relação entre eles? Vamos lá. Calor é uma energia. E a agitação molecular é um tipo de energia também. Logo, para o corpo aumentar ou diminuir essa agitação, ele precisa receber ou perder esse tipo de energia. Então, quando o corpo recebe esse tipo de energia, ele vai aumentar a temperatura. E quando ele perde esse tipo de energia, ele vai diminuir a temperatura. Então, esse processo que vamos chamar de calor, esse processo do corpo receber ou perder energia. A temperatura é uma medida microscópica, isso é, não conseguimos observar sua agitação molecular. Isso é um aparelho específico para isso. Diante disso, os cientistas resolveram combinar um segundo processo físico, chamado de dilatação. Dilatação térmica. A relação entre a dilatação e a temperatura é que, quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um determinado objeto, mais afastadas elas vão ficar entre si. Então, quando você vai aumentando a temperatura, elas vão ficando mais agitadas e essa agitação vai distanciando elas. O resultado disso é que o corpo, ao ser aquecido, ele vai aumentar de tamanho. Esse tamanho é que chamamos de dilatação térmica. A dilatação térmica ela pode ser observada a olho nu. E o termômetro, que é o aparelho que faz a medida da temperatura, relaciona essas duas grandezas. Quando colocamos um termômetro em contato com outro objeto, esses dois corpos com diferentes temperaturas em contato vão trocar calor até que os dois atinjam a mesma temperatura. Lembrando, isso é chamado de equilíbrio térmico. O termômetro ele possui uma substância dentro dele, chamada de substância termométrica. Essa substância termométrica, ao ser aquecida, ela vai ser dilatada. Essa dilatação é observada ao olho nu. E os termômetros fazem essa relação. Você corresponde à dilatação da substância termométrica com a temperatura do corpo. Então, os dois corpos vão entrar em equilíbrio térmico e o tamanho da barra dilatada vai corresponder à temperatura. Para isso, precisamos criar uma escala para relacionar essa temperatura.
Todo dispositivo usado para medir a temperatura é chamado de termômetro. Há vários tipos de termômetro. Cada um tem a sua própria finalidade. Por exemplo, o termômetro mais comum que conhecemos é o termômetro clínico, que é aquele termômetro que sua mãe coloca debaixo do braço para medir essa temperatura, para saber se você está com febre ou não. Esse termômetro, como tem essa finalidade, medir a sua temperatura, ele só tem valores que variam entre 35 e 42 graus Celsius, que são as temperaturas possíveis para o corpo humano. Tem um termômetro de lâmina bimetálica. Esse é utilizado mais para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como os fornos e câmaras frigoríficas. Também tem um termômetro a gás. Esse já é utilizado para medir baixas temperaturas. Por isso, sua finalidade é mais em laboratórios de pesquisa, onde as amostras têm baixas temperaturas e ele é muito mais preciso. Um outro termômetro também muito conhecido de vocês é aquele termômetro de rua, que fica num poste. Lá ele mede a temperatura do ar local. Esse termômetro ele tem um relógio e junto dele um termômetro digital que capta a temperatura do ambiente e fornece para você esse valor. Então aqui também é um outro tipo de termômetro e cada um tem a sua própria finalidade. Todos eles utilizam a dilatação de alguma substância termométrica e cada um deles vai ser utilizado em uma finalidade específica. Okay? Quando os cientistas iam criando as escalas, cada um deles adotavam valores específicos para essa escala. A nossa escala, que é adotada também no sistema métrico, é a escala Celsius. Essa escala é utilizada na maioria dos países do mundo e tem origem a partir do modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Essa escala ela utiliza 2 pontos fixos, que são valores de temperatura que não mudam de acordo com o tempo. Esses pontos fixos são eles: o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água a temperatura padrão e pressão padrão, que significa a nível do mar. Os valores foram solicitados, cada um deles, em que 0 graus Celsius corresponderia à temperatura de fusão da água. O que é isso, fusão da água? Fusão é a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Nessa temperatura, a água para de modificar a temperatura enquanto está recebendo calor e só começa a mudar o seu estado físico. E também utilizou o valor de 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água. Também a temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso. São esses 2 valores que correspondem aos pontos fixos da temperatura em graus Celsius. Existem outros pontos fixos, mas Celsius utilizou esses 2 pontos fixos que são os mais importantes, porque facilmente você encontra água no estado sólido e no estado gasoso. Você consegue ali, através de uma fogueira, ferver a água, ou, entrando em equilíbrio térmico, água mais gelo, ele também vai estar no ponto fixo de fusão. Então, esses 2 valores servem para poder calibrar o termômetro. Então, quando você pega um termômetro com substância termométrica, cada termômetro vai ser calibrado colocando ele em água com gelo, que é o ponto de fusão, e em água fervente. A partir desses 2 pontos, você consegue criar uma escala, uma reta, ela necessita de 2 pontos. Com esses 2 pontos, 0 e 100 atribuídos por graus Celsius, você consegue colocar ali no meio 50 e aí dividindo em diversas partes, criando assim a escala em graus Celsius e podendo reproduzir esse termômetro de diversas formas. Outra escala também muito utilizada é a escala Fahrenheit. Essa escala foi proposta por Daniel Fahrenheit e é utilizada a unidade Fahrenheit, grau Fahrenheit. Nessa escala, o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Os mesmos pontos fixos com outros valores. Essa escala é utilizada principalmente em países que foram colonizados pelos britânicos. São poucos países utilizando essa escala atualmente, mas, por exemplo, os Estados Unidos e Belize utilizam essa escala ainda para determinar a temperatura do seu dia a dia. Essa escala, ela tem uma curiosidade muito interessante, que Daniel Fahrenheit, quando foi estabelecer os pontos fixos dele, ele não utilizou esses 2 pontos fixos que já comentamos, por exemplo, a fusão e a ebulição da água. Daniel Fahrenheit utilizou como ponto fixo de fusão a fusão de uma substância que ele tinha na casa dele, água e outra mistura. E como 100 graus Fahrenheit, ele utilizou a temperatura do corpo humano. Então ele calibrava o seu próprio termômetro utilizando a sua temperatura corporal.
Hoje sabemos que a temperatura corporal não é uma temperatura fixa, ela varia. Imagina que um dia ele está febril. Quando ele for calibrar esse novo termômetro que ele criou, vai ficar outro valor. Então, o ponto fixo da temperatura do corpo humano não é um ponto fixo muito ideal de se fazer. Por isso, os valores dele são valores muito estranhos, de 32 e 212. Por quê? Como foi feita essa calibragem? Pegaram o termômetro já criado, de Daniel Fahrenheit, e colocaram ele lá na água com gelo, encontraram o valor de 32, colocaram na água fervente e encontraram o valor de 212. Assim, ambos os termômetros possuem agora a mesma calibragem do ponto fixo de fusão e ebulição da água. Essas duas escalas são as mais utilizadas no nosso cotidiano. Os países utilizam, a maioria das vezes, o grau Celsius, mas alguns países, como os Estados Unidos, que é muito importante, utilizam o Fahrenheit. Por isso, devemos entender essas duas escalas, principalmente em nosso cotidiano. Existe também uma terceira escala, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin foi proposta em 1848 por William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Lord Kelvin viu a necessidade de uma escala em que ele alcançasse o zero absoluto. O que é isso? É a temperatura em que a molécula para de se agitar. Lembramos que temperatura é a estação molecular. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas ficam. E quanto menor a temperatura, menos agitadas elas ficam. Então, quando você vai reduzindo a temperatura, elas vão ficando mais lentas e mais lentas. Quanto maior a redução de temperatura, mais lenta ela fica. Então, elas vão perdendo energia. Chega um ponto que elas são tão lentas que elas ficam paradas. Essa seria a menor temperatura possível. Lord Thomson queria encontrar essa temperatura e ele usou como referência a temperatura em graus Celsius. Então, utilizando um termômetro em graus Celsius e um medidor de pressão, já que as moléculas em um gás, quanto mais agitadas elas ficam, mais elas colidem nas paredes do recipiente, aumentando assim a pressão, e quanto menos agitadas, menos elas colidem, diminuindo a pressão. Ele foi relacionando quão mais lento ficariam as moléculas a cada grau Celsius que reduzia desse gás. Ele percebeu que quando ele foi de 0 para menos 1 grau Celsius, as moléculas ficaram 1 sobre 273 átomos mais lenta. Então ele percebeu que cada grau Celsius que eu reduzo, eu diminuo 1 sobre 273. Se eu diminuir 273 graus, assim atingindo a temperatura de menos 273 graus Celsius, essas moléculas, teoricamente, iriam ficar paradas. Sabemos hoje que essa temperatura é impossível de ser alcançada, mas através de um experimento simples você consegue encontrar um gráfico que determina essa temperatura aproximada de menos 273. Então, Kelvin, utilizando essa temperatura em Celsius, ele chamou agora essa nova temperatura de menos 273 de 0 Kelvin, também conhecido como o zero absoluto. Logo, para a gente poder calibrar um termômetro em Kelvin, eu preciso colocar 273 graus para cima. Logo, o 0 grau Celsius vai corresponder a 273 Kelvin. E o 100 graus Celsius é só a gente somar mais 100. Então, de 273, vamos para 373. Certo? Então, temos três escalas principais. A escala Celsius, que é uma escala utilizada no Brasil, quando medimos a temperatura do dia, medimos a temperatura do seu forno. Todas elas no Brasil são medidas em graus Celsius. Temos a temperatura Fahrenheit, que é uma temperatura muito importante também, porque é utilizada nos Estados Unidos, né, que é uma potência mundial. Quando você for viajar para lá, você vai ver tudo medido em grau Fahrenheit. E temos a temperatura em Kelvin, que é uma temperatura mais científica. Essa temperatura, ela usa com base em energia. Por isso, quando você vai medir a temperatura em Kelvin, não é 273 graus Kelvin, e sim 273 Kelvin, 400 Kelvin. Temos três escalas, onde os pontos fixos são 0 graus Celsius para a fusão da água, 32 graus Fahrenheit para a fusão da água e 273 Kelvin para a fusão da água e 100 graus Celsius para a ebulição da água, 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água e 373. Como podemos ver, esses três valores eles se relacionam numa reta. E assim, para poder converter de um valor para outro, já que as temperaturas não representam o mesmo valor, precisamos de uma equação. Essa equação ela vai ser principalmente importante para você converter isso. Quando você olha a temperatura de 40 graus Fahrenheit, apesar de a gente
sempre utilizar 40 graus para uma coisa que é muito quente, quando você converte essa temperatura para a escala Celsius, você percebe que 40 graus Fahrenheit é uma temperatura muito próxima do 0 graus Celsius. Porque, como você mede o tamanho da sua TV em polegadas, e uma TV de 40 polegadas não tem 40 metros, a mesma coisa a gente pode relacionar com 40 graus Fahrenheit. 40 graus Fahrenheit não é 40 graus Celsius. Essas temperaturas podem ser relacionadas e podem ser calculadas. Isso é muito importante saber, porque essas questões elas caem muito no vestibular, elas são muito utilizadas no nosso dia a dia, quando você vai ver uma notícia de um outro país e ele está numa outra escala. As escalas foram criadas ao longo do tempo e sempre na física vamos ter a relação de que podemos correlacionar duas escalas com uma fórmula específica. A termologia é um dos assuntos mais cobrados no Enem. A termologia é o que estudamos hoje, o estudo da temperatura. Além disso, através desses estudos, juntando com os estudos dos gases, por exemplo, você entender o funcionamento dos gases, se tornou uma das principais ferramentas de incentivo à revolução industrial, do avanço tecnológico. As máquinas térmicas elas foram possibilidades porque cientistas estudaram a temperatura, o calor e qual era a relação disso. Deixe seu comentário, sua dúvida. Não deixe de conferir a próxima aula. Em nossa próxima aula, vamos abordar mais intensamente essa relação do calor com a temperatura. Um abraço a todos e até a próxima aula.